Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para ministrar uma palavra, trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele irá, sim, falar com cada um de nós, assim como Ele falou comigo, né? Eu creio que Ele vai falar com cada um de vocês também. E o nosso tema da mensagem hoje é vida saudável, né? E eu tive, né, pesquisando na palavra do Senhor, e aqui eu destaquei 3 pontos essenciais para que nós tenhamos uma vida saudável. Que o primeiro deles é o físico, e o segundo é o mental, e o terceiro espiritual. Para isso, nós temos que ter base estruturada e ponto de equilíbrio. Eu vou tirar aqui um exemplo que a apóstola Mara citou agora essa semana, numa das lives. Ela estava, né, inclusive, falando a respeito de uma construção. E como eu bem sei, né, a respeito de construções, né, construção civil, e a pastora Estela também como engenheira, ela sabe que o primeiro passo de uma obra é a fundação, é a base. Então, para isso, para que nós tenhamos uma casa estruturada e bem sólida, nós temos que começar primeiramente pela base da casa, né, para que ela fique firmada no chão e possa receber toda a estrutura que a gente, né, no decorrer da obra, a gente vai estar projetando ali e levantando. E dentro dessa base, nós vamos ter a estrutura. E também eu creio que a pastora Estela também, como engenheira, ela sabe que dentro dessa obra nós temos que ter um ponto de equilíbrio, né? Nós temos que ter um pilar como ponto de equilíbrio para essa obra, porque automaticamente essa obra vai estar trabalhando e ela tem que estar equilibrada naquele determinado espaço na qual você vai edificar a sua obra. E o nosso corpo também, ele não é diferente, né? Para isso, nós temos que ter essa base e essa estrutura e o ponto de equilíbrio. Porque a própria Bíblia, ela nos relata o seguinte, que ela nos orienta, né? Que a saúde física e espiritual estão ligadas e que a moderação e a temperança são princípios para uma vida saudável. Nós sabemos que nós não podemos exagerar na comida, nem para mais e nem para menos, para que nós possamos estar com o nosso físico, com o nosso... em tudo aquilo que a gente venha fazer, nós estejamos preparados. Assim é o nosso corpo, né? Nosso corpo físico. Nós temos que nos alimentar. Se em determinado momento da nossa vida, o nosso corpo físico faltar algum tipo de vitamina, ou algum tipo de proteína, ou alguma coisa que vai causar uma deficiência no nosso desenvolver das nossas tarefas, em tudo aquilo que nós vamos fazer, com certeza isso vai faltar. Isso vai nos trazer alguma deficiência no nosso funcionamento. E o mental, ele também tem que estar muito bem preparado, porque o nosso mental, a nossa mente, ela é o que coordena o nosso corpo. Por exemplo, eu aqui tive um acidente, eu quebrei a clavícula, e minha mente estava perfeitamente funcionando, mas o meu corpo, ele não correspondia, porque ele estava com deficiência, ele estava com um pequeno, né, pelo pequeno acidente que eu tive uma fratura, então o meu corpo não correspondia com aquilo que minha mente queria fazer. Então nós temos que estar preparados, tanto físico como mental. E nesses 3 pontos, eu também, depois eu analisando aqui, né, a palavra na qual eu iria trazer, eu também quero colocar entre esses 3 pontos o emocional, né? A mente, ela é o órgão responsável
por todo o nosso funcionamento do nosso corpo, né? Para que a gente tenha essa base estruturada e o ponto de equilíbrio. Ela está automaticamente na nossa mente, no nosso mental. Tudo aquilo que a nossa mente reproduz, o nosso corpo vai extrair, o nosso corpo vai extrair. Tudo aquilo que se você traz algo para sua mente negativo, o seu corpo vai reagir de forma negativa também. E essa estrutura que eu, né, tive o discernimento do Espírito Santo, que primeiro é o nosso corpo físico, o nosso mental e o nosso emocional, e também o espiritual. Eu vejo o espiritual nesse exemplo que eu estou trazendo hoje como a nossa estrutura, porque eu vejo assim que através da nossa estrutura, do nosso espiritual, que nós somos guardados, nós somos protegidos e nós somos libertos de muitas coisas que muitas vezes ela vem pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelos nossos emocionais, né? Pelo nosso emocional. Então, muitas vezes, nós temos que ter uma boa alimentação para que nós possamos ter a nossa vida saudável, né? A vida saudável não é somente do corpo, mas nós temos que ter uma vida saudável no corpo, mente e espírito. E para isso nós temos que ter a moderação e a temperança, né? Então, nós não podemos fazer absolutamente nada que não seja dessa forma. A própria Bíblia, ela orienta que a saúde física e espiritual estão ligadas e que a moderação e a temperança são princípios para uma vida saudável. Olha aí, não é palavra minha, nem pesquisa de Google, mas é uma palavra que ela veio direto da palavra de Deus, da Bíblia. Então, é a própria Bíblia, o próprio Deus é que nos ensina, né, da forma como nós devemos tratar o nosso corpo, para que nós tenhamos uma vida saudável. Lá em 2 Timóteo 1:7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, até mesmo na nossa alimentação, nós temos que comer moderadamente, equilibrada, né? Para que não haja nenhuma disfunção no nosso organismo. Porque se nós comermos demais, nós vamos engordar. Se nós comermos de menos, nós vamos estar emagrecendo. Então, teremos que ter moderação em tudo aquilo que nós vamos fazer. Tudo isso só vai acontecer, né? Uma palavra chave, uma palavra exemplo que eu, inclusive, tirei de uma explicação da apóstola Mara. Não por imposição, mas sim por direção de Deus. Você lembra, né, apóstolo? Essa frase que você citou para nós aí. Então, é isso. E lá no livro de Efésios 5:29 fala, nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Então, isso faz parte da nossa vida. Nós alimentarmos o nosso corpo e cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo tem que estar bem, porque através do nosso corpo físico, nós vamos estar também com a nossa mente e o nosso espiritual interligados, diretamente interligados, porque se nossa mente ela vacila, o nosso corpo físico também ele não vai estar funcionando perfeitamente 100%. E o nosso espiritual, onde nós temos que buscar a nossa estrutura espiritual, somente através da palavra de Deus. Não há outra forma. Somente Deus é quem nos ensina como fazer tudo isso. A saúde espiritual, eu peguei um exemplo aqui. Um espírito saudável, sintonizado com Deus, é um fator positivo na manutenção da saúde do nosso corpo. É o que eu acabei de falar.
Deus tem poder para restaurar a saúde de quem está doente. Então, a nossa mente é quem vai nos direcionar para que nós tenhamos um corpo saudável e um corpo equilibrado, né, em tudo aquilo que nós vamos fazer. E também peguei um exemplo na Bíblia que fala assim: a temperança é uma virtude que significa ter domínio próprio, autocontrole e equilíbrio. E tem mais, esse equilíbrio é fruto do Espírito Santo. Então, como é importante nós estarmos buscando a palavra de Deus. Porque se nós não estivermos baseados na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é a nossa palavra-chave, né, para todo o nosso funcionamento, para tudo aquilo que nós venhamos desempenhar. Lá no livro de Mateus 4 diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a própria palavra de Deus, ela está nos ensinando, né, nos exortando de como manter um corpo físico saudável, com a nossa mente e o nosso espiritual. Então, nós temos que buscar de Deus para que nós estejamos todos os dias, né, no nosso levantar, no nosso deitar, com o nosso corpo saudável e para que a gente possa desempenhar todas as nossas tarefas, né? Lá no Gálatas 5, 22 e 23 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E no 23 fala mansidão e domínio próprio. Então, nós temos que ter domínio próprio sobre o nosso corpo, sobre aquilo que Deus está nos permitindo fazer. Mas, para isso, nós temos que ter o autocontrole de tudo aquilo que nós vamos fazer. Seja na alimentação, seja na diversão, na alegria, né? Em tudo aquilo que vai nos fazer bem, tudo aquilo que vai proporcionar uma alegria para nós. Não aquela alegria momentânea, né? Que eu estava esses dias até falando, que na época da festa da carne, as pessoas têm ali seu momento de alegria, vai lá, pula, faz tudo que é de errado, e bebe, fuma, e faz tudo que não é lícito, né, diante dos olhos do Senhor. E quando chega na quarta-feira, né, não estou criticando aqui religião, nem os costumes de ninguém, mas é a atitude que cada um toma, né, durante a festa da carne. Vão lá, pula, faz tudo que quer, aí quando chega na quarta-feira, aí vai para a igreja, vai pedir perdão para Deus, vai entrar no jejum, vai entrar no propósito, aí não vai comer carne, não vai comer isso, não vai... Eu não. Eu tenho discernimento da palavra de Deus, e eu creio que não é dessa forma. Nós temos que entrar todos os dias diante de Deus e pedir perdão para Deus por aquilo que nós tenhamos feito de errado, não somente na época da quaresma, nesse período que nós estamos agora, né? Que o pessoal diz que é período da quaresma, na quarta-feira de cinzas. Meu filho mesmo foi para a igreja na quarta-feira de cinzas. Eu falei que Deus sabe todas as coisas. Mas aí vai lá, arrependido por tudo aquilo, por todas as negligências que fez, até mesmo com o próprio corpo, mas vai lá passar por esse período de reposição, de perdão, não é assim. A gente tem que passar todos os dias das nossas vidas, né? Diante de Deus, pedindo perdão para Ele, por as coisas que nós fazemos de errado, pelos pecados que nós cometemos, por tudo aquilo que muitas vezes a gente faz, até mesmo sem pensar, mas que a gente, na maioria das vezes, a gente está desagradando a Deus, né? Então, nós temos que ter essa consciência, que não é somente nesse período, mas em todos os dias nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão para Ele, para que nós possamos ter, né, uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida de paz,
né, para que o fruto do Espírito Santo ele possa fluir através das nossas vidas. E lá em Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto sempre, quando eu estou orando, recitar esse versículo, né, que é lá de Romanos, porque isso aqui faz tudo, faz parte de tudo nas nossas vidas. Por exemplo, renovar a nossa mente, né? Pela renovação da nossa mente. Nós temos que estar constantemente renovando a nossa mente, buscando através da palavra de Deus. Então, nós temos que viver de forma moderada e dentro da temperança, né, de Deus, porque nós temos que ter esse equilíbrio, né, na nossa vida. É como o exemplo que eu acabei de, né, no início aqui eu dei da construção civil. Então, nós temos que ter o corpo físico, que é a nossa base, e também ter a nossa estrutura, que é guiada e direcionada pelo Espírito, e também a nossa mente, né? Que nós temos que estar com a nossa mente sadia, nós temos que ter a nossa mente tranquila, nós temos que ter a nossa mente ligada realmente nas coisas de Deus, para que nós possamos desempenhar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós venhamos fazer. Então, amados, eu creio que, assim como, eu não sei se todos, né, que estão ouvindo, se conseguiram tirar a essência dessa palavra, mas essa palavra de hoje é para que você, até uma pergunta que eu faço: o que você tem feito do seu corpo, né? Como você tem tratado o seu corpo? Como você tem tratado a sua mente? E como você tem tratado a sua parte espiritual? Porque isso é muito importante para que nós tenhamos um bom desempenho, para que tudo na nossa vida possa fluir de forma normal, né? De forma tranquila, de forma que seja de paz, tranquilidade, né? Como fala na palavra, através do livro aqui de Gálatas, né? 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós temos que ter esse versículo em nossa mente, para que nós possamos, sim, trabalhar em cima desse versículo todos os dias nas nossas vidas, para que nós tenhamos êxito e sucesso em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque, a respeito da minha clavícula, quando eu quebrei minha clavícula, Deus, a minha mente falava para eu fazer, mas o meu corpo não correspondia, porque minha clavícula estava quebrada, eu estava com deficiência no meu corpo, então aquilo não funcionava. A apóstola Mara mesmo quebrou o dedo outro dia, então ela sentiu ali na pele, no corpo dela, no físico dela, a deficiência que faz, né, que nós encontramos quando nós quebramos algo no nosso corpo, ou quando algo no nosso corpo não está em funcionamento perfeito. Então, tudo isso nós temos que avaliar no nosso dia a dia. Se você está sentindo algo, corre, vai para o médico, vai procurar tratar. É igual um carro usado. Se ele estraga uma bomba de água, ele não vai sair do lugar. Então, você tem que correr, procurar um mecânico para poder consertar aquilo. E nós também somos dessa forma. Nós somos como um carro. Nós temos que ter, o combustível, né, para nos alimentar e fazer mover, sair do lugar e estar espiritualmente bem com toda a mecânica do carro tem que estar bem, para que ele saia do lugar e vai fazer aquilo que a gente deseja que ele faça, né? Cumprir os propósitos que a gente tem para fazer naquele dia, através daquele veículo.
Então, assim é o nosso corpo. Nós temos que estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, essa é a minha palavra que eu tenho para você, e você reflita aí, né, sobre essa palavra, o que você tem feito com o seu corpo, o que você tem feito no seu mental, emocional e no seu espiritual. Você tem buscado o seu espiritual através da palavra de Deus, tem buscado aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque a palavra de Deus ela está nos ensinando de como tratar o nosso corpo. Então, se a palavra de Deus nos ensina de como nós devemos tratar o nosso corpo e cuidar do nosso corpo, é porque Deus ele faz parte de tudo isso que nós vivemos, né? Enquanto nós estamos aqui como pessoas, com a nossa estrutura física. Então, Deus ele está conosco, ele está nos alimentando através do Espírito Santo. Então, é este alimento, é este combustível que nós temos que ter dentro da palavra de Deus, para que nós possamos viver o nosso dia a dia de forma tranquila, né, em paz, em segurança, e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, até que o Senhor nos chame, né, para a glória. Que eu creio que eu vou para a glória. Amém? Então, Amém. essa é a minha palavra que eu tenho, e se a apóstola Mara quiser completar mais alguma coisa, esteja à vontade. Eu passo a palavra para Vossa Senhoria. Amém?